Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar junto com você nessa manhã para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você, com toda a sua família, e quero te encorajar a continuar firme, perseverante na corrida da fé. Esse é o tema que temos visto nos últimos domingos, falando sobre a necessidade de ter uma fé consciente, uma fé pautada na palavra, que nos dará a graça necessária de servirmos ao Senhor não da maneira que pensamos ser correta, mas da maneira que a palavra de Deus nos mostra como o povo de Deus deve servir ao seu Deus. Quero te convidar então nessa manhã a vir comigo em mais esta jornada. Temos estudado o Credo Apostólico. No nosso último encontro falamos sobre o Deus que é Pai e Todo-Poderoso. Hoje eu quero ver com vocês sobre o Deus Filho, aquele que se encarnou, aquele que veio até nós, aquele que cumpriu todos os requisitos do Pai, para que eu e você pudéssemos finalmente ser salvos. Quero então te convidar a orar junto comigo nessa manhã. Glórias a Ti, meu Pai, nessa manhã, porque Tu és, Senhor, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A nossa fé, ó Deus, está firmada no Senhor. Cremos que há um único Deus Todo-Poderoso, o Deus que rege a criação, o Deus que decidiu se revelar a ponto de se encarnar, enviando o seu Filho amado Jesus. Pai, nessa manhã, nós queremos pedir ao Senhor, fale ao nosso coração, meu Deus. Ministra sobre nós. Que o nosso coração esteja aquecido e seja aquecido pela Tua palavra. Hoje nós vamos estudar, ó Deus, acerca do Filho, o nosso Senhor Jesus. Pai, sabemos o quanto nossa mente é limitada para entender essa obra gigantesca, maravilhosa, realizada pelo Senhor. Mas te pedimos nessa manhã, meu Pai, nos dá a graça necessária, nos dá o entendimento e aquece os nossos corações. Aquece os nossos corações, ó Deus, para que possamos aprender mais do Senhor e assim aprendendo, possamos aplicar na nossa vida, praticar e possamos, ó Deus, ser sal, luz para aqueles que estão, Senhor Deus, nos dissabores da vida, para aqueles que estão em densas trevas. Pai, fala ao nosso coração, ministra sobre o Teu povo, vá ao encontro do Teu povo nessa manhã, Senhor Deus, e que a Tua palavra penetre no nosso coração, e que ela venha dar frutos que permaneçam, para a glória do Teu nome. Deus, nessa manhã, que o nome do Senhor seja glorificado, que a igreja do Senhor seja edificada, no nome de Jesus. Assim, ó Deus, oramos, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sê conosco, meu Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero então, nessa manhã, pensar com você sobre creio em Deus Filho. E nós então vamos ter um plano para essa aula de hoje. Nós vamos estudar sobre Jesus, o Cristo, o único Filho de Deus,
nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, e vamos falar também sobre elementos centrais da fé. Já parou para pensar o que significa acreditar em Jesus Cristo hoje? Você já se fez essa pergunta? O que significa acreditar em Jesus Cristo? A segunda parte do credo fala justamente sobre a obra que o Filho realizou. E aí, o credo nos diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Olha como uma sentença relativamente pequena expressa toda a obra realizada pelo Filho. Tudo aquilo que precisava ser feito para que o homem fosse resgatado. O credo, então, nessa segunda parte, começa também declarando a base da fé. Creio. Creio em quem? Em Jesus Cristo. A segunda parte faz relação à primeira quando diz seu único Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Filho do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí, o credo começa a apontar tudo aquilo que, de forma sintética, aconteceu na vida do Filho. Ele foi concebido por obra miraculosa do Espírito Santo, que ele nasceu de uma virgem, que ele padece, que ele é crucificado, que ele morre, que ele é colocado numa tumba vazia, que ele ressuscita ao terceiro dia, que ele retornou aos céus, que hoje ele está sentado à mão direita do Pai e que um dia ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Romanos 10, versículo 9, nos diz o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O homem não tem condições de ser salvo por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele faz, ou por quem ele é, ou pela sua quantidade de bens. Se ele é uma pessoa importante ou não. Nada disso é capaz de salvar o homem. Mas o homem precisa ser salvo do quê? O homem precisa ser salvo da condenação eterna, de passar a eternidade distante do seu Criador. A Bíblia vai nos mostrar que o nosso Deus é o Deus em ação, o Deus que está o tempo todo agindo para que o seu plano de redenção aconteça. Nós vemos que a salvação, a redenção, a justificação, a santificação é pura graça de Deus. É um favor que Deus estendeu a nós, homens pecadores, que, mediante o sacrifício do seu Filho Jesus,
nós somos salvos. E aí, Paulo aos Romanos é bem claro, dizendo que o homem precisa confessar com a boca. E não somente confessar, mas o seu coração precisa estar cheio dessa certeza. Confessar com a boca e crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E assim, o homem tem a oportunidade de ser salvo. E aí, algumas coisas importantes que nós precisamos saber. Precisamos saber que a segunda parte que fala do Filho é o maior artigo do Credo Apostólico. Que a segunda parte do Credo fala da centralidade da obra do Filho. Fala também, e aí nós precisamos entender, que o Pai e o Filho vêm até nós de forma mais completa através da vida do Filho. Mais uma coisa que precisamos saber e entender é que nos falta entendimento. A nossa mente não é capaz de entender em plena completude a profunda obra da pessoa do Filho. Por isso que, para muitos, Jesus é a pedra de tropeço, para muitos que se apegam em sua própria justiça, para aqueles que se apegam na sua própria vida e não reconhecem que precisam de um Redentor. Cristo, ele é um enredo unificador da Escritura. Há apenas uma história contada de Gênesis a Apocalipse, e a história contada é a história da redenção. Eu quero então começar a ver com você sobre Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Primeiro, nós vamos ver a questão do seu nome. Jesus, que quer dizer Joshua, a salvação que vem de Javé para o seu povo. Salvação. Cristo, que significa Messias, é o ungido. Jesus Cristo, então, é o ungido de Deus para a salvação do seu povo. E aqui nós vemos a ideia da unção, um reconhecimento de Deus. E só recebiam essa unção, essa capacitação, profetas, sacerdotes e reis. Deus prometeu enviar um Redentor que pagaria com seu próprio sangue o preço pelos pecados cometidos. Deus enviaria um Redentor. E Isaías, no capítulo 53, ele vai nos falar sobre isso. Do verso 4 ao verso 12, ele vai falar um pouco sobre a obra do Filho. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Vai falar que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, que foi esmagado pelas nossas iniquidades. E nós éramos ovelhas desviadas, desgarradas. Depois você lê com calma esse texto de Isaías 53, capítulo 4, ou melhor, Isaías capítulo 53, versos 4 a 12. E aí eu não vou falar dele para que a gente possa ganhar tempo.
A palavra salvação significa libertação do poder do pecado e é então o sinônimo de redenção. Quem precisa ser liberto? Precisa ser liberto quem é escravo, aquele que é escravo ou está sobre um poder opressor. E aí, nós precisamos entender que a pessoa sem Cristo está morta. Está morta em quê? Por mais que ela possa estar viva no momento. Ela está morta em seus pecados e segue o curso do mundo, o curso do diabo e da carne. É sério, é muito sério a história que Deus reservou para a humanidade. O homem sem Deus está fadado ao fracasso, à perdição eterna, está morto nos seus próprios delitos e pecados. Olha o que Irineu de Lyon disse. Aliás, é o que indica o seu próprio nome. Porque no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi intuito é o Filho e foi no Espírito que é a unção. Pai, Filho, Espírito Santo atuando juntos, Pai e Espírito, capacitando o Filho para realizar a obra da redenção. Portanto, Jesus Cristo é o Redentor prometido. Aquele que Deus havia dito lá em Gênesis capítulo 3, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, ele é o Verbo. Ele é a palavra encarnada. Deus, a palavra encarnada de Deus que traz vida e luz aos homens. O homem só tem verdadeira vida e só é capaz de andar na luz se tiver um relacionamento vivo com o Verbo da vida, com a palavra encarnada que é Jesus. João, no seu capítulo 1, nos versos 1 a 4, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Esse, então, é Jesus, o Cristo. Eu quero ver também com você sobre Jesus, ou melhor, o único Filho de Deus. Parece ser uma declaração fácil, mas nós precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender que Jesus é Deus. Que a encarnação, o ato de se encarnar, Deus se fez homem em Jesus Cristo. Ao dizer que Jesus é o unigênito Filho do Pai, nós temos a noção que eles são a mesma essência. Nós não temos como ir a Deus. E Deus não vem a nós. Só houve um que veio até nós, Jesus Cristo. Se não for por Jesus Cristo, e este como revelado na Escritura, o homem não tem condições de ir até a presença de Deus. Portanto, Jesus Cristo é verdadeiro Deus.
Ele é o único Filho de Deus. Ele é gerado pelo Pai. E aí uma pergunta pode vir: por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se também somos filhos de Deus? Já parou para pensar nisso? Por que ele é chamado o único Filho de Deus? Porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus, adotivos pela graça, por causa da obra de Jesus Cristo. Olha o que João vai nos dizer no capítulo 1, verso 12 do Evangelho. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para se tornar, então, filho de Deus, é necessário receber no seu coração e crer. Ao receber no coração e crer, a nós é estendido um direito, não garantido por nós, mas garantido por Jesus, de nos tornarmos assim, então, filhos de Deus. E, além do mais, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 15, o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Que privilégio é poder participar da família de Deus. Que privilégio é para o homem, para você, poder reconhecer que não há mérito nenhum seu, mas que você pode, que você tem direito, tem acesso à presença de Deus, porque um dia Deus te adotou. E aí você pode clamar: Abba, Pai. Paulo também vai falar aos crentes em Filipos, capítulo 2, versos 9 a 11. Ele vai falar o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Com base nesse texto, nessa afirmação tão profunda e gloriosa do apóstolo Paulo, eu quero ver com vocês agora Jesus, o nosso Senhor. E aí, Jesus ser nosso Senhor é uma das mais básicas declarações de fé. A relação correta, nossa relação correta com Deus, nos mostra que Jesus Cristo é o único Senhor. Ele é Senhor de todos nós, e nós como um todo. E aí nós vemos duas palavras que denotam muito bem isso: a palavra Kyrios e a palavra doulos. Kyrios, que significa Senhor, que se faz doulos, servo. O Senhor que veio servir. Olhando na perspectiva e trazendo à nossa mente, o coração, a certeza de que Jesus é nosso Senhor, nós logo chegamos à conclusão que não pertencemos a nós mesmos.
Se nós vivemos debaixo do senhorio de Cristo, importa que a vontade dele se cumpra em nós. Se reconhecemos de fato o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, somos capazes de dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Jesus Cristo é Senhor, o nosso Senhor, ele deve então ser adorado como Deus. Toda a adoração, toda a nossa vida deve ser feita para a glória de Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo. Quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa que você faça, faça para a glória do Deus Pai. Faça em submissão ao Deus Filho. E aí nós chegamos a mais uma parte importante do credo, que vai falar que ele nasceu, que ele se encarnou de uma virgem. Mateus capítulo 1, verso 21 diz: ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo falando com José acerca do nascimento de Jesus. E aí, nascer ou se encarnar tem alguns pontos importantes que precisamos lembrar. Primeiro, o nascer inaugura a plenitude dos tempos. Nós podemos ver que o nascimento de Jesus não é um nascimento comum, é um nascimento surpreendente para uma vida surpreendente. Um nascimento de Deus para uma vida completa na presença de Deus. Isso nos mostra que Deus nos salva sem a cooperação de ninguém. Porque é Ele que coloca, é Ele que faz, é Ele que se encarna. O ato sobrenatural mais atacado e mais necessário para nós. Deus veio porque quis nos salvar. E isso deve constranger o nosso coração. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Daí ele ser chamado ente santo. Deus decidiu na plenitude dos tempos enviar seu Filho para que nós pudéssemos ter um encontro com Ele. A próxima parte do credo vai falar que padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Uma pergunta pode vir: por que citar o nome de um homem que teve poder na morte de Cristo? Por que citar? O que Cristo fez por nós, Ele fez na história. Ele existiu de fato. Jesus veio em carne e habitou na nossa história. Padeceu, ou seja, Ele tem empatia pela nossa dor. Como Isaías vai dizer, Ele era homem de dores. E aí, precisamos lembrar que Jesus Cristo é verdadeiro homem. Jesus é o verdadeiro homem. Precisamos lembrar que ele se tornou carne, ou seja, ele é plenamente humana. E uma pergunta pode vir a nós: por que Jesus
tornou-se homem. Ele se torna homem para nos representar diante de Deus. Ele se torna homem para oferecer ao Pai plena obediência, cumprindo assim os mandamentos do Pai, coisa que o homem natural não foi capaz de cumprir. Ele toma sobre si o castigo que era destinado a nós. Ou seja, ele assume as maldições e a sentença da lei. Podemos ver então que no sacrifício do Redentor encontra-se a chave para a nossa consagração a Deus. Se você quer ser uma pessoa consagrada a Deus, você precisa lembrar, você precisa viver de forma que honre o sacrifício que o Redentor realizou por você. Uma pergunta pode vir a nós: que importância o sacrifício e a morte de Cristo na cruz tem para nós? Por que isso é importante? Pelo poder de Cristo, nosso velho homem é crucificado, morto e sepultado com ele, para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a ele como sacrifício e gratidão. Em Cristo, o velho homem é crucificado. Em Cristo, o velho homem é morto. Em Cristo, o velho homem é sepultado. E aí vem uma declaração: Jesus desceu ao Hades. O termo aqui significa o lugar dos mortos, ou ainda o inferno. O que quer dizer é que Jesus suportou grande angústia ao se entregar por nós. Por seu sofrimento e morte, fomos libertos do tormento infernal. E aí, por que se acrescenta então desceu ao inferno? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, principalmente na cruz, inexprimíveis angústias, dores e terrores. Por isso, até nas suas mais duras tentações, precisamos ter a certeza de que Ele nos libertou da angústia e do tormento do inferno. Essa precisa ser a certeza do nosso coração, de que Jesus nos libertou do império das trevas. Paulo diz isso. E aí, eu quero ver agora com vocês, diante de tudo aquilo que já falamos, sobre elementos centrais da nossa fé. Você sabe quais são os elementos centrais da nossa fé? Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, o que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crucificado e ressurgiu. Crucificação e ressurreição. Romanos capítulo 4, verso 25, nos diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi
morto pelos nossos pecados, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou para que eu e você, para que a sua igreja fosse justificada. E aí eu quero falar um pouco sobre crucificação. As boas novas de alegria custaram um preço de tristeza ao todo-poderoso Deus. A maior vergonha que um homem poderia experimentar, Jesus experimentou ali na crucificação. A cruz era o merecimento para os maiores criminosos. O evangelho, então, ele é concreto, ele é ofensivo para o homem. A morte de Cristo foi mais violenta do que eu e você podemos imaginar. Ele morreu, sim, de verdade. Por isso foi sepultado. Ele desceu ao Hades, conheceu a morte. A morada dos mortos é a morte. Experimentou a dor da morte e a humilhação do julgamento de Deus. Nós não temos o inferno, porque ele pagou o preço por nós. Ao olhar para tudo isso que a crucificação e a morte de Jesus implica, cai muito bem para nós nesse dia a fala do pastor Timothy Keller, quando diz o seguinte: Jesus não foi um cara legal, que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus foi crucificado porque era uma ameaça, não um cara legal. E aí eu quero falar agora sobre ressurreição. E aí, nós, os discípulos, os apóstolos e os primeiros discípulos foram testemunhas da ressurreição. Nós somos testemunhas da ressurreição porque cremos no relato que está escrito na palavra. Os discípulos viram, tocaram, testemunharam que Cristo morreu e ressuscitou. Nós não vimos, não tocamos, não testemunhamos de fato o que aconteceu, mas pela fé nós vemos, pela fé nós podemos tocar nele e ser tocados, e pela fé nós testemunhamos que Cristo de fato morreu, mas ressuscitou. Nós então somos salvos pela sua morte substitutiva. E ele morreu por nós, ele nos substituiu quando Cristo é crucificado. O Deus Pai fez isso. Nós somos também autenticados na ressurreição. Ou seja, eu e você fomos aceitos. Olha o que John Updike disse: não se engane, se ele ressuscitou, mesmo foi com o seu corpo. Se a dissolução das células não fosse revertida, as moléculas reconectadas, os aminoácidos reanimados, a igreja cairá. Não foi como as flores que ressurgem em cada suave primavera. Não foi como seu espírito nas bocas e olhos aturdidos dos 11 apóstolos. Foi com sua carne, nossa. Os mesmos dedos articulados, o mesmo coração e as suas válvulas que, perfurado, morreu, murchou, parou e então reconquistou de permanente poder novas forças para nos sustentar. Olha que belo, que bela e profunda declaração.
Morreu um coração que foi perfurado, que morreu, que murchou, que parou. Que por Deus reconquista permanentemente poder e nos dá a condição de sermos sustentados nele. E aí, a história não acabou. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que se apegam à sua crucificação e ressurreição, ou aqueles que não se apegam. A história ainda não terminou. A alegria que brota do Evangelho é a celebração da graça de Deus, é a redenção pelo seu sangue, é a remissão dos pecados, a riqueza da sua graça, que é derramada abundantemente sobre nós. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versos 6 a 8, o seguinte: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Jesus Cristo ressuscitou, foi exaltado e voltará. Ele ressurgiu dos mortos, a fim de confirmar a nossa justificação e nos ressuscitar para uma nova vida. Por ele, temos a garantia de também ressuscitarmos em glória. O Senhor Jesus está no céu, assentado junto de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado, intercede por nós junto do Pai e nos governa como cabeça. Uma vez que nós somos o seu corpo, estaremos com ele eternamente. E aí, para garantir tudo isso, ele nos envia o Espírito Santo. Por meio da promessa da sua volta, enfrentaremos todas as tribulações e todos os infortúnios, certo de que, como justo juiz, ele virá dos céus e nos levará para a glória celestial. Em todas essas afirmações, o credo confirma a centralidade do Senhor Jesus Cristo na obra da salvação, como profeta, sacerdote e rei. Jesus cumpriu os 3 ofícios. Como profeta, aquele que traz a palavra do Pai. Como sacerdote, aquele que se oferece como sacrifício vivo e intercede por nós. Como rei, aquele que é a cabeça da igreja. E ele consuma a nossa redenção. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Finalizando então o nosso estudo dessa manhã, vocês creem em um só Deus, o Filho, que foi concedido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação? Mais do que nunca, nesses dias difíceis,
precisamos relembrar as raízes da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que se encarnou, que realizou a obra da redenção, que nasceu, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para que pudéssemos ter vida nele, para que pudéssemos ser justificados nele, e que um dia virá nos buscar e julgar os vivos e os mortos. Que você possa viver nessa perspectiva, uma vida que reconhece, que crê, que declara, que vive, que propaga que há um Deus Pai Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que há também o seu Filho, que é nosso Senhor, que realizou a obra da redenção. Que você possa pensar nisso, refletir nisso nesse dia, e que Deus venha te abençoar grandemente. E eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos mostra que grande obra foi a que o Senhor realizou e está realizando em nós e por nós. Deus nos ensina a cada dia a viver, não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos padrões, mas segundo a tua vontade, segundo os padrões da tua palavra, para que possamos glorificar ao Senhor, para que possamos reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e não apenas reconhecer, mas viver de forma que o Senhor seja reconhecido. Viver de forma que possamos testemunhar, proclamar, anunciar, mostrar para aqueles que estão ao nosso redor, vivendo as desilusões da vida, vivendo em densas trevas, que há alguém capaz de dar sabor às suas vidas, um sentido real e verdadeiro, alguém que pode tirá-los dessa tão grande tribulação, tão grande vida, às vezes miserável, que o pecado proporciona. Essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encarnou, que viveu aqui como homem, que foi até a cruz, pagou os nossos pecados, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que está assunto aos céus, que foi assunto aos céus, que está à direita do Pai, e que um dia há de vir e julgar vivos e mortos, que um dia virá buscar a sua igreja. Pai, nos ajuda como igreja, nos faz a cada dia homens e mulheres tementes ao Senhor, submissos à tua palavra, e que cumpramos tudo aquilo que o Senhor nos deu a fazer para a glória do teu nome e edificação da sua igreja. Assim oramos, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, um ótimo domingo, e que Deus te abençoe. Lembre-se, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é um ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Fique em paz.